Retornamos, caro telespectador, e hoje estamos conversando com a jornalista Débora Albuquerque, aliás, excelente jornalista. Cumprimentos a você, Débora, por a sua excelsitude, não é, nessa conversa política. Porque é isto que a gente gosta. A gente gosta de assistir o jornalista, não é, falando dessa forma. Não é? A verdade. Tem que ser sincero, nada mais que né? a verdade. E não aquela maneira camuflada de se exibir. Coloquial, né? A gente não precisa mais disso no Brasil, né? Tem muito mascarado já. Muito bem. Mas nós não estamos fazendo críticas a nenhuma outra emissora, absolutamente não. É o nosso ponto de vista. É um ponto de vista nosso, meu e dela. Exato. Muito bem. Após as manifestações, Débora, a presidente Dilma apresentou um pacote de mudanças, você está bem lembrada disso, para diminuir a corrupção, aliás. O que você achou desse pacote? Hilário, posso rir? Achei hilário, gente. Como que uma pessoa tão corrupta, né, que acabou com a economia do país, né, não cumpriu com nada, uma estelionatária, como a gente conversou no primeiro bloco, consegue fazer um pacote anticorrupção? Ela não tem fundamento, como dizem, ela não rima lé com cré. Como diria o Marcelo Reis do Revoltados Online, não rima lé com cré. Acho que ela está precisando tomar remédio, porque não dá para entender uma pessoa tão corrupta querer criar um pacote anticorrupção, uma coisa, né? Um paradoxo aí, a gente não consegue entender. Claro. Eu tenho recebido aqui vários juristas, entre eles até posso citar o nosso amigo renomado jurista Ives Gandra Martins, e nós temos conseguido estabelecer aqui a parte política e a parte jurídica da questão. Então nós chegamos até uma conclusão que deveríamos observar, a parte política, mas não se esquecendo da parte jurídica, porque cometeu mesmo um deslize, não é, de uma infração, não é, bastante grave, não é, bastante grave no decorrer da presidência. Isso ficou bem caracterizado no programa Direito e Justiça em Foco. Exatamente. Mas agora eu vou dar um pulo para o vice-presidente. O vice-presidente Michel Temer assumiu as negociações do governo com o Congresso. Foi uma boa saída para resolver a oposição dos parlamentares? Olha, a oposição, em grande parte, é composta pelo PMDB, que é o partido de Temer, certo? Sim. Então, é uma manobra boa da presidente Dilma, até porque o Temer é político, ele sabe falar muito bem, ele é um político, coisa que a Dilma não é. Ela não consegue nem participar de um debate presidencial sem gaguejar, não consegue fazer, sabe, um discurso, não consegue se pronunciar, então é muito complicado. Eu acho que colocar o Temer é uma estratégia muito boa para ela, né? E também para lidar com a oposição, que, entre aspas, ele faria parte da oposição pelo partido, né? Pelo partido em que ele se encontra. Mas, assim, gente, o Temer foi indicado pelo PT, então ele faz parte do PT. Apesar de ser um político, né? Eu o considero um homem corrompido, sim. Porque ele faz parte do governo Dilma, ele defende o governo Dilma e ele nada mais é do que uma estratégia de governo. Você acha então que é uma estratégia? Eu acho que Temer é uma estratégia. Porque eu faço panelaço para ele, eu não gosto dele. Faço. Ele, inclusive, ele é uma pessoa que nós, do Grupo Revoltados, eu como jornalista, gostaria de vê-lo impeachmentado. Né? Você, como desembargador, sabe que o impeachment num tempo curto, né? Parece que quantos meses? Sim, o impeachment é para o vice e para presidente. Para o vice e para presidente. O pessoal sempre fala assim, eles questionam. Ele não pode assumir a presidência se por acaso houver algum... um ano. Um ano. Um ano. Mas há a possibilidade, por exemplo, de um recall, que também tem um prazo de um ano. Porque qualquer pessoa, o telespectador já está sabendo desta prática, qualquer um do povo pode apresentar um recall contra qualquer autoridade constituída que não está bem nas atividades governamentais. Exatamente. A gente acaba, inclusive, eu gostaria até de tocar nesse assunto, com esse mito de vocês querem impeachment a Dilma, mas quem assume é o Temer. Não, gente. Em outubro, a partir de outubro ele pode assumir, porque completa um ano de gestão da Dilma. Então vamos se apressar. Mas assim, lógico que é uma coisa que
que vai ter que ser muito trabalhada ainda. Sim. Não vejo uma possibilidade de haver um impeachment Sim. até outubro. Mas, assim, a ideia inicial seria essa, impeachment os dois, não somente a Dilma. Mas, Débora, eu quero aproveitar a oportunidade que você me dá, porque eu posso dizer que no passado fui amigo do Michel Temer, amigo em função da profissão. Michel Temer é um grande homem, ele ostenta uma cultura invejável, é um homem de bem, é um homem que eu conheço, um homem de bem, um homem respeitável em todos os setores. Não é? Antigamente ele era aqui em São Paulo o procurador-geral do Estado. E ele muito conceituado, aliás, conceituadíssimo. Portanto, eu não queria perder esta oportunidade para deixar bem claro a minha posição em relação ao Michel Temer. Não é? Certo é que ele, naturalmente, está fazendo, lógico, a estratégia do governo no sentido de amenizar a situação. Bem, mas recentemente o Lula fez críticas à presidente Dilma pela condução do ajuste fiscal, não é? Seria uma demonstração de enfraquecimento da ligação entre eles? A primeira pergunta que eu faço. Depois, ou será que Dilma está criando uma rejeição dentro do próprio partido do PT? Não, de forma alguma. Ela não está criando rejeição nenhuma. Inclusive, no dia 1º, o Lula fez um discurso lindo para Dilma, falando que ela era uma pessoa super honesta, criticando duramente os jornalistas da Veja, da revista Época, da imprensa. Ela pode até ser isso, ela pode até ser honesta. Olha, não tem como. Você desculpa discordar de você, mas não tem como. O que ela fez na campanha eleitoral é aquela coisa que a gente falou. Quer dizer que é aquela história da mulher de César? Nossa, pior. A mulher de César é uma santa. Quer dizer, é honesta, mas tem que parecer honesta. Exato. Assim, o Lula faz uma defesa muito grande da Dilma. Mas, assim, é lógico que ela, mexendo, né, no reajuste fiscal, mexendo no bolso do trabalhador, atinge grande parte do eleitorado do Lula. Da reputação que ele construiu, que foi com a população de baixa renda. Só que o Lula mexia no bolso, sim, da população de baixa renda, só que ele esperava a poeira das eleições abaixar. Ele fazia de forma indireta. A Dilma já teve que fazer de forma direta. Fazia de uma forma mais inteligente? Exatamente. Mais inteligente. O Lula fazia de uma forma mais articulada, mais inteligente. A Dilma fez de uma forma direta e drástica, e isso chocou. Lógico que isso vai mexer com a carreira política do Lula e com a reputação dele. Afinal, a Dilma é a candidata que ele indicou à presidência. Ele colocou a carreira dele em risco por ela. Assim, o Lula faz a mesma coisa que ela. Aliás, o Lula está por trás dela o tempo todo. Ela faz, no mínimo, uma reunião com o Lula por semana. Quer dizer que ele sempre soube de tudo. Lógico. Só que ele precisa também fazer, né, manter a boa imagem dele como um bom presidente, que a gente sabe muito bem que não é. Eu acho até, te digo mais, que o Lula é muito mais vilão do que a Dilma no cenário do Brasil. Porque a Dilma é uma grande marionete, gente. A Dilma nunca teve vida política ativa. É uma pessoa que foi indicada pelo Lula. Ela é uma pessoa que o Lula realmente usa de marionete. Então, o que eu tenho a falar sobre isso é que ele está demonstrando essa rejeição pelo reajuste fiscal da Dilma, justamente por isso, para não mexer na história dele como ex-presidente. Mas que ele mexe de forma indireta, ele mexe. Tanto que os grandes beneficiados do Lula são os grandes empresários, né? Mas eu me lembro que na época do Lula o povo não sofria tanto como está sofrendo atualmente. Não sofria de forma direta, né, Laércio? Mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente vê que esse buraco que a gente está hoje em dia, econômico, essa situação, vem de muito tempo. É uma situação que vem sendo provocada pelo Lula, foi alimentado durante anos e agora no governo Dilma estourou. É uma situação de 4 anos, é uma situação de 12 anos. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito, lógico, estourar na mão de alguém. Sim, tá muito certo. Roubo. O mensalão, o Lula participou, gente. Desculpa. Ele sabia, então. Como que o presidente não sabia? É que a gente virou chacota no programa dos Estados Unidos, internacional, que eles citaram a Dilma. Como a Dilma e o Lula não sabiam de nada? O presidente não sabe de nada. Tipo, tá rolando um escândalo, um mensalão, a gente sempre com dinheiro na cueca. E o presidente não sabe?
Gente, é uma coisa muito suspeita. É complicado, né? É muito complicado. É complicado. Muito bem, mas você acha que então que o Lula está se fortalecendo em virtude de uma possível candidatura para presidente agora em 2018? Com certeza, ele já afirmou em inúmeros discursos que ele tem essa pretensão, falando que a oposição, que a imprensa morre de medo dele voltar e que ele vai vencer. Bom, gente, eu acho assim, seria muita ignorância da parte do povo brasileiro votar no Lula. Mas assim, com a urna eletrônica, com todo o legislativo, tudo favorece ao PT. Que eles têm, né? Exatamente. É muito complicado. Eu não duvidaria que o Lula vencesse uma eleição em 2018. Com muito pesar eu tenho que falar isso. Porque eles estão cercados de artifícios. Você falou em urnas eletrônicas. Você acha que... Aliás, eu tenho a impressão que o telespectador está esperando que eu pergunte isso a você. Que é curiosidade minha agora. Você acha, então, que nós poderíamos retornar à época anterior às urnas eletrônicas? Seria uma prova de autêntica, vamos dizer, legitimidade do voto? Com certeza absoluta. Os países de primeiro mundo têm um voto no papelzinho. Sabe? Os países, só os países de ditadores, países que são corrompidos, que tem esse sistema de voto. Urna eletrônica, gente, é muito fácil fraudar. Mas o Paraguai refutou as urnas eletrônicas. Exatamente, mas isso não acontece no Brasil, né? Exatamente. Bom, eu vou seguir adiante e perguntar a você, então, qual é o candidato mais indicado que concorrerá para presidente em 2018? Posso falar? Pode falar. Assim, muita gente vai discordar, mas é uma opinião minha e eu quero deixar claro para o telespectador que essa opinião é muito particular. Todo mundo tem o seu candidato preferido. Eu vou primeiro citar um outro nome, tá? Que é um candidato que eu gostaria muito de ver, né, concorrer a uma eleição, que é o Joaquim Barbosa. Eu não sei se ele vai se candidatar. Mas ele já disse que não tem vontade ainda. Ele não tem vontade. Então isso é meio complicado, porque assim, o Joaquim foi um homem muito efetivo para o Brasil. Ele conseguiu realmente fazer alguma coisa, né? Conseguiu prender corruptos de alto escalão. Então, lógico, ele é um nome fortíssimo para a presidência. Mas ele tem o perfil de presidente? Não, aí que tá. Aí que tá. Laércio, você chegou no ponto que eu queria. Eu sei que muitas pessoas vão ficar, às vezes, até ressentidas, porque ele é um homem que muitas pessoas esperam como candidato. É um homem muito sério. É um homem muito sério, muito digno. Eu gosto muito dele. Se ele for candidato, eu vou olhar ele com olhos, vai ser minha menina dos olhos. Mas assim, na hora que o bicho pegou, que ele foi realmente pressionado, ele pediu aposentadoria. Ele foi maravilhoso, ele foi assim um marco na história do Brasil. Mas quando ele foi pressionado, eu senti que ele não... Porque é um nome... É o único nome que você tem? Não, o nome que eu tenho não é Joaquim. É o nome que eu tenho também, Joaquim. Mas o meu principal é Jair Messias Bolsonaro. Opa, o Bolsonaro. O polêmico Bolsonaro. Esse é como eu brinco com ele assim. Eu já conversei com ele, já o entrevistei. Tenho grande amizade com o Eduardo Bolsonaro, filho dele. Eu conheci em manifestações. O Eduardo, né? O Eduardo foi eleito com 82 mil votos em São Paulo, sem fazer campanha, com R$500. Ele usou para fazer a campanha dele. Esse é um rapaz muito bom, luta muito pelos direitos dos policiais, dos aposentados. Eu acho muito bacana o trabalho do Eduardo. Ele tem um foco até um pouco diferente do pai, ele não é tão, tão direto. Direto, isso. Mas também ele fez uns discursos lá na Câmara, né? Pegaram fogo, ele chamou a Dilma para desfilar nas manifestações. Falou, venha público, Dilma, vamos para a manifestação. Eu entrevistei e o Jair Bolsonaro entrou com um pedido legal de impeachment da Dilma Rousseff. Foi o único parlamentar que teve esse culhão. Mas, como eu disse para você, nós analisamos aqui no programa Direito e Justiça em Foco essa parte jurídica e a parte política. E chegamos a essa conclusão, que a parte política merece ir um pouco mais adiante. Com certeza. Muito embora temos que arrumar um outro tipo de documento, vamos dizer assim, próprio para essa situação. Temos que conseguir alguma coisa, não é? Para paralisar tudo isso. Mas, gente, o Eduardo Cunha não aceita nenhum pedido de impeachment.
Ele não aceita os pedidos protologados, ele simplesmente engaveta todos. E ele já deixou bem claro que ele não vai aceitar. Poxa, um pedido de um parlamentar do nível de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vem sendo reeleito sucessivamente desde 1992. Sim, a gente sabe disso. Poxa, é um parlamentar de peso, apesar de não ter conseguido sancionar nenhuma lei. Ele é um parlamentar de peso, porque ele é a verdadeira oposição do país. Não existe uma oposição mais forte e mais dura do que a de Jair Bolsonaro. E se ele vier concorrer como presidente em 2018, candidato a presidente, com certeza ele vai ter um eleitorado muito forte. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta agora. Nós já estamos quase mais da metade do segundo bloco. Certo. E nós estamos já seguindo o rumo do final do programa. Mas eu tenho muitas perguntas importantes para fazer e você é uma personalidade que eu tenho certeza absoluta que o telespectador quer ouvir. É por isso que eu até gostaria de estar com você muito mais tempo, mas eu tenho aqui um limite de tempo. Qual é a importância da imprensa independente do país? Isso que eu queria saber de você, já que a convencional, ou seja, a mídia forte, está altamente comprometida. Pois é, então. Aquelas grandes emissoras, né, Plim Plim, essas grandes emissoras são muito comprometidas com o governo, até porque as campanhas eleitorais, as propagandas eleitorais são pagas, né, para serem exibidas nessas grandes empresas. Então, é óbvio que eles têm uma ligação com o governo, que eles não vão expor exatamente a verdade. Então, aí é que entra a imprensa independente, que é a imprensa que não depende de fundos monetários do governo. Essa imprensa é muito valiosa porque é ela que está denunciando os esquemas corruptos, é ela que fala abertamente desses políticos que tanto são temidos em emissoras grandes, em grandes veículos. Então eu acho importantíssima essa existência. Programas como o seu, comunicadores como você, são importantíssimos para o cenário atual do país. Porque senão, é para mostrar a verdade, como vai chegar essa informação ao telespectador se a grande imprensa não deixa passar? É um filtro tão grande. É verdade. Né? Então, eu acho muito importante. Eu tenho uma pergunta aqui sobre a Marta Suplicy, né, que deixou o Partido dos Trabalhadores, alegando que não concorda mais com a sua ideologia. E eu gostaria que, rapidamente, um segundinho, você me diga o que você acha dessa atitude. Sinceramente, minha opinião da Débora Albuquerque, que é uma guerra de egos entre ela e o PT. Eu acho que ela caiu muito dentro do partido. A opinião dela ficou um pouco obsoleta. Sim. E como você analisa, então, a administração do prefeito Haddad, Fernando Haddad? Quero que você seja também objetiva, por favor. E fale sobre a ciclofaixa, não ciclovia, porque isso que ele apresentou não é ciclovia, chama-se ciclofaixa. Fernando Haddad é lamentável. E a ciclofaixa é uma obra superfaturada. Tanto que foi, né? Não diga. Tanto que acabou. A ciclofaixa só existe na Paulista agora, né? Eles acabaram com a obra, porque não tem condições. Uma ciclofaixa é necessário, tudo, mas não com tanto dinheiro, não com tanta verba, um superfaturamento tão absurdo para fazer uma ciclofaixa. Poxa, a gente precisa de hospital, a gente precisa de policiamento, a gente precisa de tanta coisa. Não diminuindo a importância da ciclofaixa, mas sim acusando esse desvio de dinheiro, gente. É um absurdo. Eu acho o prefeito Haddad péssimo. Inclusive, ele que autorizou um desenho de Hugo Chávez na 23 de maio. A gente tem que passar pela 23 de maio e dar de cara com o ditador Hugo Chávez. É verdade. Poxa vida, eu até fiz um vídeo relacionado com isso. É verdade. Ainda bem que ele não colocou nenhum retrato do inimigo público número 1 do mundo. Você sabe quem é, né? Na minha opinião, sua opinião, é Fidel Castro. É o inimigo público número 1. Jean Willis já se vestiu de Fidel Castro. Jean Willis já se vestiu de Fidel Castro. Né? Jean Willis é um comunista assumido. Muito bem. Então, eu queria que você, então, me dissesse um pouquinho mais. Quer dizer que o Fernando Haddad, ele arruinou a cidade de São Paulo? Totalmente. Deixou ela toda vermelha. Não concordo nem com a cor da ciclofaixa dele. Muito bem. Olha, eu queria que você... Qual a sua opinião sobre a atuação de movimentos populares como o MST? Eu vou dar uma sinalização a esse respeito no tocante ao Exército Vermelho, aquela época o Exército Vermelho da Revolução Russa. Podemos classificar também como o Exército Vermelho agora de Lula?
Olha, foi uma citação do Lula, foi um discurso dele, que se o exército do João entrasse em prol do governo Lula, do governo Dilma, que a gente ia ver. Foi uma citação do Lula, ele usou até palavras, né? Sim. Um pouco duras. Inclusive, eu noticiei que Lula declara guerra civil ao Brasil na Gazeta da Semana. Foi uma notícia de mais de 100 mil visualizações em questão de 1 hora. As pessoas ficaram preocupadíssimas, porque ele declarou uma guerra às pessoas, né? Claro. E, lógico, é perigosíssimo. Eles lutam por tirar a propriedade privada das pessoas. Quer dizer que não existe mais a meritocracia. Eu trabalhei, eu ganhei o meu dinheiro, eu conquistei a minha casinha própria. Quer dizer que eu não vou mais ter isso porque o MST quer possuir, sabe? Quer tirar os bens das pessoas. Então, a gente não vive mais no capitalismo, pelo menos perante esses movimentos. Muito bem. Então, eu acho muito complicado. Eu posso colocar no rodapé da imagem o seu site? Claro. Então nós vamos colocar o seu site. Se o telespectador quiser alguma informação, não é? Eu tenho certeza absoluta que você não vai se negar. Com certeza. Inclusive eu recebo muitos e-mails das pessoas com denúncias. Vamos colocar também os seus e-mails. Bem, caro telespectador, eu convido você agora para, junto comigo, parabenizar esta moça, a excelente jornalista Débora, que está esperando um herdeiro. Como estão as expectativas e perspectivas para a chegada do seu primeiro filho? Ai, é maravilhoso, inclusive com toda a exclusividade que eu conto aqui no seu programa. Que bom! Eu estou contando pela primeira vez na televisão e as expectativas são enormes. Eu não parei de trabalhar um minuto até durante o primeiro trimestre, que é um período de risco, né? Eu não parei de trabalhar um minuto, mas eu tenho esperança de um futuro melhor para o meu filho, que no caso é uma filha, que eu fiz uma sexagem fetal, que é um exame de sangue, né? Fiz com 8 semanas, e o resultado deu o sexo feminino. Então, que maravilha! Uma filhinha que se chama Bela. Ai, que maravilha! Olha, que Bela com 2 L's. Ah, isso é importante. Isso. Muito bem. E aí eu estou muito feliz com essa notícia e espero poder fazer algo, lutar por um país melhor para minha filha, né, que vai nascer, e eu espero que ela possa viver no país. Se continuar dessa forma, eu vou tirar minha filha do país, vou sair, porque assim, não tem condições. A gente pede por uma coisa e o governo escuta totalmente. Não é que eles escutam, eles levam do jeito que eles querem. O Brasil está caminhando para uma ditadura, sabe, bolivariana, uma ditadura petista. Eu acho que não existe uma situação pior. E se a gente não lutar, não acreditar, não vai ter escapatória. O aumento considerável de todas de tudo, luz, água, nossa. Gente, inclusive isso está afetando a classe mais pobre, a classe mais humilde, entendeu? Que é a grande parte do eleitorado do PT, que eles se orgulham disso. Agora inventaram uma faixa vermelha na conta de luz. Pois é. Inventaram para arrecadar mais dinheiro. Que coisa absurda. É um absurdo. Bem, Débora, eu tive imenso prazer em recebê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tenho certeza que o telespectador adorou hoje a sua presença, a sua manifestação, a sua eloquência. E eu gostaria que você apresentasse as suas considerações finais para nós podermos encerrar o programa. Claro, assim, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que lutam por um país melhor, que hoje em dia se interessam por política, porque antigamente tinha essa coisa, não vou falar de política, de futebol, de religião. Hoje em dia as pessoas falam sim de política, estão cada dia mais interessadas. Hoje em dia não tem mais aquela coisa, vou entrar numa coluna, vou ler besteira, piada, vou ver, sabe, a menina, a modelo. Não, hoje em dia as pessoas procuram saber de política. Eu tenho muitos leitores, com a Gazeta da Semana eu cheguei a 1 milhão de leitores, né, na coluna Débora Albuquerque. Então foi muito bacana. E o apoio que as pessoas dão à página Revoltados Online, que é uma página muito conhecida, a gente está chegando a quase 1 milhão de seguidores, e isso é muito importante, porque com o apoio dessas pessoas a gente vai mudar o país. Se Deus quiser, é uma grande esperança que eu tenho. Eu sempre gostei muito de política, mas uma coisa que eu não gosto é de ver o meu país como está. A gente mantém o bom humor, tenta manter a alegria e tal, mas quando a gente vai olhar para o cenário atual político do país, a gente se pega um pouco triste, um pouco decepcionado, né? Verdade. E a gente sabe que a culpa não é das pessoas.
Muito bem, Débora, eu agradeço mais uma vez Imagina. você ter vindo aqui, ter conversado conosco, não é? O programa Direito e Justiça em Foco, não é? Mais uma vez se sente orgulhoso de poder apresentar ao telespectador uma pessoa digna, não é? Honrada e que se manifesta de uma forma bastante positiva. Obrigada, viu? Obrigado Adorei, você. Laércio. Um grande prazer. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.